Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje. Esta que é a 83ª sessão ordinária de 2019. E você que nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasjc.sp.gov.br e nas redes sociais pelo Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você pode acompanhar pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Nós vamos agora para os trabalhos da mesa diretora. Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador professor Calazans Camargo. Vereador Zé Luiz. Vereador Roberto do Eleven. Vereador Sérgio Camargo. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Maninho 100%. Vereador Lino Bispo. Vereadora Amélia Naomi. Vereador Wagner Balieiro. Vereador Marcão da Academia. E vereador Robertinho da Padaria. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 83ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que no tema regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem já de conhecimento de todos os vereadores, e ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 14621/2019, processo 14622. Só corrigindo, presidente, solicita a inclusão para leitura. Presidente, com a assessoria e apoio aqui da mesa diretora, solicito então o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 6364/2019, processo 9223/2019, processo 11022/2019, 11069/2019 e processo 11743/2019. E agora, então, inclusão para leitura. Processo 14621/2019, processo 14622/2019, processo 14777/2019, processo 14778/2019, processo 14779/2019 e ainda processo 14617/2019. Esse processo solicito ainda que seja para inclusão
e leitura e votação. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneçam na comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designações às comissões permanentes. Fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 14578/2019. Projeto de lei número 414/2019, de autoria do vereador Zé Luiz. Altera a lei número 2201, de 11 de julho de 1979, que dispõe sobre a implantação da Zona Azul. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14597/2019. Projeto de lei número 415/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Denomina a Rua 2, trecho 2, localizada no loteamento Floresta, de Rua Manuel Pereira dos Santos. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14612/2019, projeto de lei número 416/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada entre os números 89 e 113, que liga a Rua Álvaro Pinheiro Mendonça, a Rua Adelina Delgado Mota, loteamento Campos de São José, de viela Paulo Roberto de Moura. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14619/2019, projeto de lei número 417/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada entre os números 105 e 121, que liga a Rua Vicente Pereira, a Rua Maria Auxiliadora, Monção, Altinópolis, Bonafé, loteamento Campos de São José, de viela Antônia Maria Macedo Rodrigues. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14621/2019, projeto de lei número 418/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Acrescenta o inciso 4º no artigo 2º da lei número 9.667, de 27 de fevereiro de 2018, que cria o programa Pró Trabalho e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14622/2019. Projeto de lei número 419/2019, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Denomina a atual Rua 7, trecho 2, como sendo Hélio de Melo da Silva, localizada no conjunto habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14777/2019. Projeto de lei número 421/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Institui os 21 dias de ativismo pela eliminação da violência contra as mulheres de São José dos Campos, devendo ocorrer entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro de cada ano. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 23/1/2020.
Processo número 14778/2019. Projeto de lei número 422/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Institui e inclui no calendário de festas e comemorações do município de São José dos Campos os 21 dias de ativismo pela eliminação da violência contra as mulheres, a ser comemorado entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro de cada ano. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 23/1/2020. Processo número 14779/2019, projeto de lei complementar número 19/2019, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 56, de 24 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas fundações e autarquias, adequa as alíquotas de contribuição previdenciária às disposições da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e da outras providências. Comissões, Justiça e Economia. Rito urgente, término do prazo para emendas, 19/12/2019. Processo número 14617/2019, requerimento número 4.365/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, solicita autorização legislativa para o uso do plenário desta Casa para a realização de sessão solene no dia 18 de março de 2020, a partir das 18 horas, para a entrega da medalha Mérito Legislativo ao Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional da 15ª Região, Procuradoria do Trabalho, no município de São José dos Campos, PTM, conforme Decreto Legislativo número 32, de 28 de novembro de 2019. São esses os processos da leitura no dia de hoje, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, eu sei que hoje a pauta ela tem que se atentar aos projetos que irão ser votados, mas não poderia deixar de comentar de maneira breve a matéria que nós vimos hoje na imprensa nacional, em vários sites, sobre a divulgação dos salários lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu acho que muitos de vocês devem ter visto aqui, onde o salário mensal, mesmo com as gratificações e outros itens colocados, chegou de uma juíza a quase R$1.300.000 de salário para uma juíza no mês de novembro. Isso de maior valor. Quase metade dos juízes lá de Pernambuco estão ganhando no Tribunal de Justiça acima de R$200.000. O primeiro era essa juíza com quase R$1.300.000, depois apareceu um outro juiz com R$700.000 de salário, depois mais 4 juízes acima de R$400.000, 6 juízes acima de R$300.000 e quase metade acima de R$200.000. Falando isso porque ele é uma realidade que mostrou hoje Pernambuco por causa do valor, por causa do símbolo que foi, uma pessoa que deveria dar exemplo, representando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos primeiros que fazem as manobras para passar o teto, né, que foi colocado de salário no nosso país. Mas é uma situação que acontece quase em todos os estados, no Poder Judiciário, acontece dentro também do Poder Legislativo, em muitos lugares, né? E tudo isso a gente vê acontecer ao mesmo tempo que nós estamos vendo uma situação de uma maneira inédita do país de retirada de direitos das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, na disputa do orçamento, na disputa de direitos que nós temos, o embate na sociedade, sempre a população mais simples, trabalhadora, qualquer direito social é aquela briga, aquele debate, querendo mudar a Constituição,
enquanto isso, os privilégios se mantendo. Hoje foi de indignar. Eu vi essa matéria, na verdade, no dia anterior. Eu vi isso na quarta-feira, vi no dia de ontem. Eu até custei para acreditar que era realmente um valor daquele, mas aí até tive a curiosidade de entrar no site. Aí eu aproveitei e entrei no site de todos os tribunais de justiça. Mas todos têm. Todos têm. É uma hipocrisia. Fica todo mundo falando uma série de coisas com relação a algumas condutas que precisa ter. Quer olhar escândalo? Olha Poder Judiciário. Olha Poder Judiciário, a parte de Tribunal de Justiça, de qualquer estado, presidente. É completamente fora da realidade. A estrutura toda. Né? E é o local que deveria ser o guardião do exemplo, do respeito à legislação, do respeito, né, à questão do dinheiro público. Então, é assim, lamentável a situação. E lembrando que esse orçamento, para estar lá, é porque tirou de um outro lugar. E quando tira de outro lugar, você pode ter certeza, quem está sendo sempre retirado do orçamento é do mais pobre, é do trabalhador, são das políticas sociais. Quero dizer que a Vossa Excelência realmente tem razão. Eu vi essa matéria hoje também, tem toda a razão. Eles pode tudo, né? Passaremos agora à discussão do processo 13.159/2019. Inscrita para falar no processo, vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos aqui presentes. Eu venho falar desse projeto que veio para casa com algumas observações, como servidora municipal e conversando também com alguns colegas servidores, né? E eu não posso deixar de apontar aqui algumas questões. Esse projeto é sobre o Probezem, que é o antigo Probezem, que é o programa de bolsas de estudos do servidor municipal, que está mudando, né? Institui agora o Programa para o Desenvolvimento do Servidor Municipal em São José dos Campos. E, segundo a justificativa do projeto enviado pela Prefeitura, é que a antiga lei estava defasada e necessitava de um aprimoramento que permitia acrescentar ações de capacitação, qualidade de vida e valorização do servidor municipal. A justificativa também é que há 5 anos é utilizado apenas 40% do valor destinado à Bolsa de Estudos. Com esse projeto, muda, então, para 50% de educação formal e os outros 50% para outras capacitações. Pois bem, lendo o projeto, a justificativa até é excelente, é bom mesmo, né? Porque se os dados forem corretos, que há 5 anos só é utilizado 40% do valor, eu acho justo remanejar, né, e rever o projeto. Mas, porém, né, entretanto, todavia, o projeto é falho, incoerente com a justificativa. Ele tem, e na verdade, ele pune e penaliza o servidor de diversas maneiras. Inclusive, pode gerar, né, ele é passível de gerar processo contra a própria prefeitura, porque não resolve alguns problemas e não prevê na lei algumas questões. Então, a bancada apresentou algumas emendas que foram rejeitadas, tá, pelas comissões, pelas próprias comissões, mas eu queria aqui citar algumas emendas que nós apresentamos para mostrar bem qual foi a questão, algumas questões que pega. Por exemplo, o que está no projeto. Caso haja o trancamento do curso pelo servidor, por qualquer motivo, saúde, questões financeiras, ele deverá restituir todo o valor recebido da bolsa aos cofres públicos. Então, nós protocolamos uma emenda para que o valor a ser devolvido se dê somente nos casos de abandono do curso sem justificativa. Porque todo mundo, né, o servidor é passível de, no decorrer do curso, tenha que trancar a matrícula por problema de saúde, por problema financeiro, por problema de família. Caso ele tranque, por qualquer seja o problema, ele vai ter que restituir o valor que já foi pago. Podia, então, ter feito o quê? Dar um prazo para o servidor e ele voltar, porque a maioria é isso que acontece. Inclusive, na própria assessora minha aconteceu isso. Perdeu o pai e a mãe, em tempo de 1 ano,
não tinha cabeça para continuar estudando, não tinha cabeça, porque teve que ajudar na família e ela teve que trancar a matrícula. Como ainda estava na lei antiga, ela voltou e está terminando a faculdade. Então, é injusto, né, uma justificativa falando que é para capacitação do servidor, para melhoria para o servidor, né, a valorização do servidor, e apresentar um artigo desse jeito que pune e penaliza o servidor. Outra questão é a questão da função. A prefeitura obriga o servidor a permanecer na mesma função por um período igual ao do benefício, sob pena de pagar aos cofres. Nós propomos uma emenda que, caso o servidor se aposente, seja designado a outro cargo ou função pública, fique impedida a cobrança da restituição, porque não está previsto no projeto. Só está dizendo que ele tem que permanecer na função pelo tempo que ele fez o curso. Então, não está previsto a questão da aposentadoria. Se ele for designado por uma outra função, isso não prevê. Outra é a questão do próprio servidor. O governo propõe que os servidores podem ser beneficiados com a educação formal somente se o curso for relacionado com a sua função. Bom, nesse caso, nós entendemos e propomos que a escolha dos cursos seja livre, mas relacionada a qualquer um dos cargos existentes no quadro da administração. Porque, veja bem, eu entendo que qualquer qualificação é bem-vinda. Inclusive, está no própria justificativa que a educação e a formação, ela é boa para o servidor, para desempenhar um melhor papel, um melhor atendimento ao munícipe. Então, se qualquer formação é bem-vinda, isso é uma punição se ele quer fazer um outro curso. Ele poderia fazer qualquer outro curso, desde que possa ser também utilizado na administração. E veja bem, a questão da função. Uma professora que tem a função, está lá na sala de aula, se ela fizer uma pós-graduação em gestão administrativa, ela não pode ir para a administração da própria escola, porque ela tem que permanecer na função pelo tempo. Então, se ela for designada por uma outra função, ela vai ter que escolher, ou ela vai para outra função, ou ela tem que pagar o curso que ela fez. Isso serve para qualquer outro servidor, que de repente está numa secretaria, fez um curso de administração. Então, quer dizer, se ele for designado, for chamado, convidado para trabalhar com uma outra função, não sair da secretaria e trabalhar numa outra função em outra secretaria, ele não pode, desde que esteja dentro do quadro de administração, ele poderia fazer isso, né? E a outra questão é o projeto propõe que o pagamento do benefício seja iniciado somente após o deferimento da bolsa, que poderá ocorrer até o mês de maio de cada exercício. Gente, a faculdade, o curso, geralmente começa no começo do ano, né? Ou no segundo semestre. No segundo semestre nem prevê isso, tá? O segundo semestre não prevê a data de deferimento. No primeiro, se começar em janeiro, se você fizer a inscrição em janeiro, tem até maio para deferir. Então, quer dizer, começou em fevereiro, no caso, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses que o servidor vai estar pagando para sair o deferimento em maio. Então, a proposta da bancada foi da emenda, que propõe o pagamento do benefício, se dê da data do pedido, de forma retroativa. Porque se está sobrando vaga, então presume que ele vai ser aprovado, né? Porque só está utilizando 40%, então qualquer servidor que peça a bolsa e entre com um pedido de bolsa, ele vai ser atendido. Mas se ele começa o curso em fevereiro e só vai ser deferido em maio, então são 4 meses que ele vai estar pagando essa mensalidade. Então, a gente queria que pelo menos fosse retroativo a mensalidade que o servidor pagou. Então, eu vejo que as adequações até poderia acontecer, deve acontecer, porque, afinal de contas, o programa já faz um tempo que existe o programa. Mas as adequações, desde que não seja punido o servidor, não seja penalizado o servidor, né? Porque, caso contrário, esse projeto vem readequar, vem utilizar o valor do ProBezem, sem muito direcionamento, sem muita indicação, e penaliza o servidor. Então, é isso que eu gostaria de falar essa noite, senhor presidente, e votarei contra esse projeto. Inscrita também para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi.
Boa noite a todos e a todas. Infelizmente, o Felício está mandando um pacote no final do ano, como está fazendo Dória, que quer fazer a reforma da Previdência a todo custo antes do Natal. O prefeito mandou esse projeto em setembro, nós fomos para a categoria, avisamos servidores, houve uma mobilização, ele retirou o projeto e agora, em dezembro, ele manda o mesmo projeto, com pouquíssimas mudanças, mas retirando conquistas históricas dos servidores públicos municipais. Então, quero aqui começar, pode pôr o slide. É uma pena que não está aqui os trabalhadores para acompanhar esta votação e seus representantes, até porque é uma grande derrota se esse projeto passar. Eu espero que os vereadores votem nas emendas, porque as emendas vão corrigir ou garantir direitos. Então, a proposta da Prefeitura quer tirar direitos, pode passar, por favor. Essa proposta ela tem várias armadilhas, porque até a Prefeitura divulgou algumas questões sobre os 70%, mas nós vamos lá direto, pode passar para as emendas. Esta emenda número 6 é sobre os 50% que ele está destinando as verbas para a capacitação, que nós entendemos que capacitação, o servidor que entrou, se ele é guarda municipal, a capacitação que está dando a chefia é obrigação da administração, né? Não tem que contar e constar na bolsa. Mas a nossa proposta fica 70% das bolsas para a educação formal, de livre escolha, né? Se você quer fazer direito, se você quer fazer engenharia, né? Fica esta de livre escolha. Então, a nossa proposta, diferente da Prefeitura, que coloca 50-50, no artigo 6, nós estamos colocando 70% de livre escolha. Pode passar, por favor? O artigo 9, a Prefeitura está acabando, né, com o sonho dos trabalhadores, das merendeiras, do guarda municipal, que entra na Prefeitura, né, nós temos vários casos de merendeira que entraram na Prefeitura, formaram em assistente social. Tem aqui o Carlos, que é motorista dessa casa, da Câmara Municipal, hoje é advogado, né, formou em Direito. Infelizmente, a Prefeitura agora coloca uma camisa de força. Ela coloca o seguinte, o artigo 9, impõe que você vai conseguir a bolsa de estudo vinculado a seu cargo, ao cargo. Então, veja aí, agora que entrou muito guarda municipal, se ele quiser fazer direito, ele não vai poder fazer direito, porque a bolsa vai vincular ao cargo. Então, como eu disse, a merendeira, ela poderia fazer qual curso nessa lógica da Prefeitura? Na lógica de cozinha, né? Então, são os famosos cursos fast food. Mas, hoje, nós temos assistentes sociais que foram merendeiras, nós temos vários advogados, pessoas que aposentaram na Prefeitura e que vieram de outro cargo. Pode passar, por favor? O artigo 10. O artigo 10 é outra pegadinha, né? Que eles estão colocando o seguinte, se o funcionário está emprestado para algum órgão, ele perde o direito à bolsa. Então, veja, eu vou perder o Gabriel. O Gabriel é da Prefeitura, tem bolsa, está fazendo pós-graduação. Aliás, tem bolsa, acabou de fazer uma tese aqui. Mas se ele quiser fazer, e tem o direito hoje de estudar, ele tem que voltar para a Prefeitura. Nós temos funcionários aqui da casa que trabalham no fórum. 6 horas, ele está estudando, ele tem o direito de fazer outros cursos, mas com essa proposta do artigo 10, eu espero que os vereadores votem na nossa emenda, o servidor perde o direito de ter a bolsa, é uma penalização por não estar na Prefeitura.
Vamos lá para a próxima emenda. O artigo 15, que é o que a vereadora Juliana falou, que depende, só vai ser em maio. A nossa proposta é que seja em março. Pode passar. A 16. Essa daqui, então, é uma barbaridade. Ó, Caxambu, escuta essa aqui, Caxambu. Escuta essa emenda aqui, essa proposta do artigo 16. Para você ter direito à bolsa, quem avalia se você vai ou não ter o direito à bolsa é o seu chefe. Então, você perdeu a liberdade de escolha. A sua chefia vai fazer uma avaliação, se você é guarda municipal, e aí o seu chefe vai olhar para você e diz, não, você vai estudar nesse curso aqui, né, na guarda, agora pode fazer para aprender a atirar, sei lá, tiro ao alvo, qual é o curso que eles vão dar, porque não dá para fazer direito, não dá para fazer alguns cursos. Mas quem avalia o curso, quando você colocar assim, eu quero fazer medicina. Medicina, eu acho que já é um pouco mais difícil, mas quero fazer engenharia. Quem avalia é o seu chefe. Bom, primeiro que guarda municipal não pode fazer o curso mais de engenharia, porque não está na área. Pode passar? Então, só um detalhe. O chefe é comissionado. Então, ele faz a avaliação. Então, por favor, emenda 16, vereador Zé Luiz, vote com a gente para garantir a livre escolha, a liberdade, acabar com a submissão da chefia, que é ela que dá o aval. A emenda 17, ela é uma fake news aqui, né? Porque ela coloca o seguinte, que ela vai dar 70% terão direito à bolsa. Mas veja, se a sua mensalidade atingir, né, a 50% do seu salário. Olha que situação surrealista. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é 70% da bolsa, independente se a mensalidade atinge o patamar do seu salário. Então, se você está fazendo serviço social, sua renda é 30% da sua renda, você tem direito a ter a bolsa de 70%. Essa é a nossa proposta. Pode passar? A emenda 18. A emenda 18, assim como o Bolsonaro, eles estão acabando com as bolsas de pesquisa. Né? Felício também está acabando com a pós-graduação. Essa emenda que nós fizemos é garantir que o servidor ele pode ser aluno especial, ou seja, antes mesmo de regular a sua matrícula na universidade, ele ter o direito no programa de bolsa. Né? Então, o servidor ingressa como aluno especial, faz 2 ou 3 matérias, né? Quando ele está na pós-graduação regularmente, aí vai ser descontado. Isso já acontece. O Gabriel está aqui, e ele é servidor público, fez essa tese, né? A tese dele, o impasse da democracia na implantação dos instrumentos de políticas públicas culturais, e ele foi também aluno especial. Mas quando ele entrou lá, para terminar a tese, quando foi aluno, a prefeitura reembolsou e não tem prejuízo nenhum. Então, veja, nós temos muitos profissionais da área de educação, da área da saúde... Conclua, vereador, seu tempo já deu. Já fazendo. Espera um minuto, senhor presidente, quero aqui terminar. Uma outra questão, passa aí as minhas emendas. A emenda 20 também acaba com a liberdade, né? Infelizmente. E a 24, pode passar, é o que a vereadora Juliana Fraga falou do repasse, da devolução do dinheiro da Bolsa. Porque, infelizmente, se você entrou num cargo administrativo, tem uma Bolsa, e se você faz o concurso, passa para fiscal, você tem que ressarcir sua Bolsa.
no curso de administração que eles deram. Então, esta emenda 24 fala do ressarcimento. Então, vai ter muitos servidores, e nós sabemos que tem servidores que fazem concurso internamente aqui na Câmara. Se tiver outro concurso, o servidor que entrou no cargo X, se ele passar no outro cargo, ele vai ter que devolver o dinheiro da Bolsa. É um absurdo isso. Bom, eu queria aqui já passar outra, por favor, a outra emenda. Os valores, olha aqui o valor da Câmara. Foi 245 mil que nós gastamos. Vereadora, está dando o dobro do tempo, vereadora. Então conclua, por favor, que eu vou ter que cortar o microfone da senhora. Se a gente tivesse mais tempo para discutir... A senhora tem mais 30 segundos, eu vou cortar o microfone da senhora. Pois não, senhor presidente. Para cortar direitos é isso mesmo. Vereadora, a senhora já falou o dobro do tempo, vereadora. O dobro do tempo. Tá, essa bolsa dos trabalhadores foi uma conquista desde o governo da Ângela. Agora, para tirar, era em dezembro. Vamos lá. Passa o valor da prefeitura. Da prefeitura é 8 milhões. Né? Gastou 2.500. Agora, com essa redução, provavelmente vai gastar uns 500 mil, porque nós não temos. E outra, nós vamos ter muitas empresas fazendo prestação de serviço. Então, é por isso que nós somos contra. E quero aqui agradecer a Ângela, que fez um projeto que deu cidadania, deu educação, investiu muito em São José. Muitos advogados foram gratos a esse projeto tão importante. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, gostaria de fazer o encaminhamento de votação aqui, em nome do PSD da nossa cidade, nesse projeto da Bolsa de Estudos. Primeiro, senhor presidente, que a minha posição aqui não é fácil, porque eu me declaro independente. Nós temos uma base de governo muito forte e uma base de oposição também muito forte. Só que, muitas vezes, tanto a oposição quanto o governo, às vezes, querem tirar de você a sua opinião, né? E nós temos que manter esse grau, primeiro, de respeito entre os vereadores, dentro das suas posições, mas manter também aquilo que você acredita. Esse processo, senhor presidente, na minha avaliação, primeiro, ele tem diversos erros jurídicos, e eu não tenho dúvida que muitos servidores entrarão na justiça contra essa matéria. Primeira coisa. E segunda coisa, quando a gente se declara independente, ora você apanha da oposição, ora você apanha do governo. E o governo também, o que acontece? Ele não te dá subsídios para você até votar favoravelmente. Então, na noite de hoje, estou votando contra esse projeto por falta de informações, senhor presidente. Esse projeto, estou votando por falta de informações, por declarar que sou independente nessa casa. Então, pelo fato de ser independente, as informações também não chegam. Obrigado. De voto. Encaminhamento de votação. Com a palavra, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, eu faço um pedido... Com o tempo de 1 minuto. 1 minuto. Para falar do gasto, a gente não pode falar. Mas para falar dos direitos, é 1 minuto. Eu queria falar o seguinte... a senhora falou o dobro, ali no corteio do comando da senhora, vereadora. Tá bom, mas você tem que falar que é 1 minuto. A senhora está falando o dobro do tempo. A senhora, ali esperando, a senhora quer falar que não estou dando tempo para a senhora falar? Vereadora. Fala, vereadora. Fala. Quero aqui dizer que para tirar direitos dos trabalhadores da Prefeitura Municipal em dezembro é um absurdo. Principalmente da Bolsa de Estudo, né? Então, quero aqui ressaltar, eu pedi ao Gabriel que viesse aqui, porque ele é comprador. No registro da Prefeitura, ele é comprador. Ele fez 2 cursos, de Direito e de Engenharia. Por esse projeto, ele não faria nenhum dos 2 cursos. Fez 2 pós-graduação, uma de Planejamento e essa de Direito. Também não poderia fazer, Roger. Não poderia fazer com essa nova lei que nós estamos votando. Está aqui também o nosso doutor Carlos. O tempo da senhora já deu, vereadora. Eu quero falar porque esses 2 vão ter que voltar. Passamos aqui? Passaremos ao processo de votação. Informo aos vereadores que o processo possui 22 emendas, sendo que as emendas 01, de 01 a
20 foram rejeitadas pelas comissões ou retiradas pelo autor. Em votação, a emenda 21. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permanecem... 22. Em votação, a emenda número 22. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários que se manifestem. 4 votos contrários ao processo, senhor presidente. Portanto, o processo está aprovado. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Então, eu já coloquei ali a questão da justificativa, por que votar contra, né? Como servidor, eu me sinto assim, realmente atingida, a mim e aos meus colegas. E eu quero colocar o seguinte, as emendas que foram rejeitadas na comissão, teve o parecer contrário das comissões, né, e a gente tem que engolir e aceitar, foram as nossas do PT. As emendas que foram aprovadas, elas não deveriam ser feitas nem pelo vereador, deveriam ser feitas pela mesa. Então, eu quero deixar registrado que elas também são passíveis de estão erradas, porque elas deveriam ser feitas pela mesa. Obrigada, senhor presidente. Justificativa de votação, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, isso é um retrocesso muito grande. Infelizmente, nós estamos vendo que vários servidores, professores, assistentes sociais saíram e que estão já aposentados. Hoje, têm uma segunda profissão em função dessa política da Bolsa de Estudo. Com o projeto atual, infelizmente, não terão liberdade para escolher os servidores públicos. Vai ter que ser definido em função da sua chefia, que vai fazer a avaliação, e mais do que isso, um retrocesso enorme do ponto de vista do crescimento pessoal. Fica de novo, quem é motorista, fica motorista, quem é guarda, quem é merendeiro, o resto da vida. Fadado a uma política de quem é pobre, quem é rico, é sempre rico. Então, quero aqui dizer aos vereadores, é um retrocesso. Eu lembro muito bem que nessa casa tinha o Floresvaldo Rocha, que lutou muito pela Bolsa de Estudo, e essa casa votou e garantiu. Agora, perto do final do ano, com tantos pacotes... Justificativa de votação ao vereador Lino Bispo. Por favor, Lino Bispo. Senhor presidente, acho que a primeira coisa que nós precisamos ter nessa casa é o respeito pelo tempo que é dado regimentalmente a cada vereador para expor as suas ideias. Eu queria só fazer um questionamento. O que esse governo que hoje, ex-governo que está aqui hoje falando tanto do servidor, o que fizeram para o servidor, né? Dizer que eu votei favorável porque nós estamos aqui numa política de crescimento da nossa cidade, nós estamos aqui trabalhando, né, num governo que realmente tem respeitado a população e também o servidor. Realmente aqui ninguém está fazendo alguma coisa de caráter para prejudicar ninguém, mas sim, são medidas que são precisas ser tomadas para que a gente tenha, de fato, né, uma política de igualdade, uma política de justiça a todos. Obrigado. Justificativa de votação, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, nós votamos favoravelmente ao projeto, porque entendemos que esse projeto é de suma importância principalmente para os servidores. Naturalmente, quando você propõe algum benefício, no caso para os funcionários, esse benefício ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser feito de uma maneira que você não infrinja a Constituição. O servidor, quando ele entra na prefeitura, ele entra porque ele fez concurso de uma determinada função. E às vezes não, e sempre que pode, ele quer melhorar, sim, com certeza. Mas às vezes há um impedimento legal. Eu confio plenamente nos técnicos da prefeitura que estudaram essa questão do Pramecem, a bolsa de estudo para os servidores, mas o dinheiro da prefeitura não é infinito, porque o dinheiro da prefeitura ele é também para toda a cidade. E poucas prefeituras
tem um projeto dessa natureza, dessa grandeza, que permite ao servidor melhorar a sua performance de qualificação na sua profissão. Então, senhor presidente, a balela do PT aqui é coisa ridícula, é coisa ridícula. Nós sempre primamos e sempre vamos primar para que o servidor possa ser bem atendido, dentro da legalidade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, todo projeto como esse, que impacta os servidores e sempre traz bastante polêmica, poderia e deveria vir com mais informações, mais dados, com uma série do histórico que aconteceu. Nós estamos falando de um programa de bolsas de estudo que foi criado, inclusive, no governo do PT, no governo da doutora Ângela, que, aliás, também no governo do PT, criou o auxílio na questão de saúde, do convênio, criou a incorporação do HTC no setor da educação e fazem algumas medidas que ajudaram o servidor e que precisam ser também medidas que precisam continuar, independente de qualquer governo. Então, tem um histórico de sempre trabalhar muitas medidas em função dessa legislação em benefício do servidor. Mas era necessário ter mais informações desse processo, ter os impactos, ter simulações, ter processos desse tipo sendo esclarecidos com o servidor, porque muitos servidores vieram perguntar sobre isso e querendo saber, inclusive, como vai ficar agora. Então, se é algo muito bem estudado e muito bem esclarecido, poderia muito bem ter falado com o servidor primeiro, antes de levar aqui para a Câmara Municipal. Passaremos à discussão do processo 13447-2019. Não há vereador inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Aprovado por unanimidade. Em votação, a redação final ao processo número 11509-2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Redação final aprovada por unanimidade. Em discussão, o processo 7019-2019. Não havendo vereador inscrito, informa aos vereadores que é assegurado cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas. Nesse processo, se dispensa o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres. Sem manifestação. 7019. Não é? Não, é 7019. Processo em condições de votação. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em votação, o processo
14.617/2019. Requerimento número 4365/2019. Autoria, vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Quero agradecer aqui a todos os vereadores. Esse requerimento propus a semana passada, nessa semana, e nós teremos, então, uma sessão solene bastante representativa do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, que fará 15 anos. Quero aqui, eu não pude estar no final da reunião dos vereadores por conta do projeto da Bolsa, estava lá tirando algumas dúvidas com a minha assessoria, mas me parece que depois, no final, alguns vereadores vieram falar comigo que não teve nenhuma votação, mas teve vários posicionamentos de vereadores contrários à questão das câmaras. Então, a minha sugestão, vereador Robertinho da Padaria, que acate as sugestões levantadas pela vereadora Dulce, vereador Dié, a minha, e do vereador Walter, nesses processos todos, que é a discussão sobre dos 11, que já foi para 4,5, mas as outras sugestões, inclusive, que o vereador Valdir Alvarenga levantou para que atenda ao problema da segurança. Pode deixar, vereador, que a gente vai cuidar disso com certeza. Só deixando registrado também, um momento aqui que foi criada a TV Câmara no mandato da senhora vereadora, que eu acho que, se não me engano, ultrapassou esse valor, tá, de 4,5. E todos os vereadores que aprovaram por unanimidade. Eu tinha esquecido disso lá na sala. Quando a Vossa Excelência foi presidente dessa casa, e a senhora que implantou aqui a TV Câmara, e, por sinal, mal implantado, porque no meu projeto seria TV, quando tivesse implantado, teria que ser canal aberto. Isso a senhora não conseguiu fazer. Gastou 5 milhões em canal fechado. Mais do que a Câmara, do projeto das câmaras aqui. Então, a senhora fala em momento, naquela época também não era momento de implantar a TV Câmara. E todos os vereadores aprovaram por unanimidade. Então, me poupe, vereadora. Alguma dúvida regimental, vereadora Amélia? Então, o regimento diz que a senhora, se for alguma dúvida regimental, a senhora terá direito. Não é, então, a senhora, portanto, não terá direito à fala. Inscrito para falar no processo, vereador... Inscrito para falar no expediente de hoje, o vereador Sérgio Camargo, pelo tempo de 25 minutos. Votação já foi encerrada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos visitam nesta noite, e a você que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara. Senhores vereadores, senhor presidente, eu relutei muito em falar nesta noite do tema ao qual eu vou abordar na noite de hoje, mas, após refletir de maneira bastante tranquila, né, se é que é possível ficar tranquilo num tema como esse, eu resolvi falar, até porque a palavra nos estimula a falar. Em Lucas 19:40, diz o seguinte: se vocês se calarem, as pedras falarão. Então eu quero falar, nós estamos chegando aqui no momento do Natal, né, uma celebração cristã, onde nós comemoramos aí o nascimento de Jesus Cristo, de alguém que dividiu a humanidade em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? E como surpresa, nós vemos pela terceira vez, próximo da nossa comemoração de Natal, uma das festas mais importantes para os cristãos, somos surpreendidos mais uma vez por um bando de covardes que se intitulam humoristas, que se intitulam Porta dos Fundos, que fizeram aí mais uma vez, uma peça ou um filme de 40 minutos,
ridicularizando a fé católica, ridicularizando a fé cristã, os evangélicos, e trazendo para a nossa sociedade um total desserviço de apresentar através da rede de TV Netflix, né, do aplicativo Netflix, um filme que eles chamam a última tentação ou a primeira tentação de Cristo, onde traz Jesus Cristo como homossexual. Nós sabemos que nós vivemos num tempo onde se pede respeito a tudo, se fala de diversidade, se pede respeito, se fala de homofobia, se fala de racismo, mas os cristãos não são respeitados conforme deveriam ser respeitados. Por isso eu quero repudiar, senhores vereadores, senhores ouvintes, este momento que nós estamos vivendo, deste grupo de teatro, grupo de pretensos humoristas que falam, que ridicularizam Jesus, trazendo numa peça como homossexual, que retratam Maria, que para nós cristãos, e de maneira especial para nós católicos, nós a reconhecemos como Nossa Senhora, eles retratam ela como prostituta, retratam José, aquele que que é o pai adotivo de Jesus para nós, como um corno, e até o próprio Deus é retratado como mentiroso. Então fica aqui o meu repúdio por este grupo de teatro, e está ali o nosso repúdio, que se intitula humoristas, mas na verdade são uns covardes e assassinos da nossa fé, que tentam a cada momento destruir a Igreja Católica, destruir a Igreja Evangélica, destruir o cristianismo num país que é intitulado o maior país cristão do mundo. E nós nos silenciamos, abaixamos as nossas cabeças, ouvindo e assistindo uma ridícula coisa que acontece agora nesse tempo de Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, uma festa tão importante para nós, e temos que conviver com essa barbárie. Isto não aconteceria em São José dos Campos se isso fosse uma peça teatral, porque através de uma lei que eu protocolei nessa casa, impede qualquer manifestação que ridicularize a fé católica ou qualquer outro objeto religioso, seja da religião católica, evangélica ou de outra religião qualquer. Fala-se tanto em respeito, mas não cometem também, mas não dão também o devido respeito à nossa fé. Falam de homofobia, mas retratam Jesus como homossexual. Nada contra os homossexuais, mas retratam Nossa Senhora como uma prostituta e José como um corno. Isso é respeito? É assim que as pessoas exigem respeito no nosso país? É assim que as pessoas exigem respeito na nossa mídia, na mídia nacional? Então fica aqui o meu repúdio, e nós não pararemos por aí. Hoje nós recebemos também uma nota da CNBB que repudia esse ato. E muitas pessoas estão aí fazendo abaixo-assinados através da internet, se manifestando contra esse desrespeito na nossa fé. Se você, Porta dos Fundos, se vocês, vagabundos da Porta dos Fundos, não acreditam, não têm fé, não têm temor a Deus, vivam a vida de vocês, mas não desrespeitem aqueles que acreditam e que têm fé neste país. Então fica aqui o meu repúdio para que todos vocês dessa casa e todos vocês de São José dos Campos saibam que nós somos totalmente contra esse tipo de coisa com qualquer religião, seja católica, seja evangélica ou qualquer outra religião. Para todas as religiões existe um respeito. Para a religião católica, para a religião cristã, não existe respeito. Concedo uma parte ao vereador Dr. Elton. Obrigado, vereador Sérgio. Uma coisa que eu sempre aprendi, está lá na palavra de Deus, na Bíblia, é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu fico muito triste de ver a situação que, desta maneira, de maneira afrontosa, é colocado um escárnio por meio de uma
TV que hoje nós pagamos, nós não somos obrigados a ver esse tipo de coisa. Infelizmente, a falta de respeito que acontece a todas as religiões, seja a católica, a evangélica, seja através de qualquer outra religião, da espírita, nós não podemos, de forma nenhuma, nos colocar menosprezando ou reduzindo a fé das pessoas. Isto é inaceitável. E dessa forma, eu creio que nos colocarmos contra e realizarmos também medidas em que a gente possa evitar ou não entrar mais em contato, não assistir esse tipo de coisa, é uma forma de nós nos posicionarmos e falarmos que não aceitamos esse tipo de coisa. Aqui esta casa, ela também é uma casa onde nós demonstramos o respeito ao povo, a todas as religiões, e de forma nenhuma nós podemos aceitar esse tipo de coisa. Vereador Sérgio, é importante a gente se unir, indiferente das nossas crenças, mas todos comungados com o fato de que não aceitaremos de forma nenhuma esse tipo de escárnio. Então, infelizmente, eles passam por essa situação, mas eu queria talvez ensiná-los uma coisa. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E eu espero que um dia eles também consigam encontrar esse tipo de caminho que, infelizmente, talvez os pais deles não puderam ensinar ou não conseguiram ensinar a eles, infelizmente. Obrigado, vereador, por suas palavras. E para encerrar, né, eu quero só manifestar aqui também uma parte do Apocalipse 3,15, onde diz que seja quente ou seja frio, pois se fores morno, eu os vomito. Então, fica aqui, estamos nos manifestando contra essa falta de respeito, para que a gente possa realmente nos posicionarmos nesta questão. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores, obrigado a todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Obrigado, vereador Sérgio Camargo. Com a palavra, o vereador Esdras Andrade. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a toda a mesa. Boa noite a todos os vereadores, ao público presente. Em março de 2017, eu atendi um pedido de ajuda aqui no Parque Industrial, onde se encontravam 9 animais numa situação deplorável e uma senhora de 84 anos paralítica. E hoje eu quero pedir um minuto de silêncio, porque infelizmente ela faleceu, e hoje de manhã eu tive no enterro dela às 11 horas da manhã. Para quem não lembra da história, eu levei ela para minha casa, curei a sarna dela, enfim, até que se liberasse a vaga no Asilo Vó Laura, que a acolheu e engordou ela em mais de 16 quilos, que tem um trabalho maravilhoso. Então fica aqui muito mais do que apenas um pedido de um minuto de silêncio. Todo o meu amor pela dona Cidinha, dona Maria Aparecida da Silva. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Também queria pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, para João Bosco Marques Carvalho, um grande amigo meu que ser iluminado, tudo do bom, do melhor que posso pensar a respeito de uma pessoa que infelizmente foi-se embora, mas deve voltar em breve para trazer luz para esse país. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui diante daquilo que o vereador Sérgio colocou, muito bem aqui na tribuna, que, vereador, o canal deles chama Porta do Fundo, né? Geralmente, quando você é pessoa não bem-vinda, você fala, ó, fulano saiu pela porta do fundo. Então, está bem caracterizado o que eles são. Mas destacar aqui a liberdade que Deus deu para o homem, né? Deus é Deus porque Ele é um Deus realmente justo. Ele deu a liberdade para cada um fazer o que quiser. Deu o conhecimento da verdade, todos conhecem a verdade, e tem a liberdade. Podiam, assim, quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, pregado na cruz, ele podia soprar ali e acabar com tudo. Como poderia fazer com com essas pessoas? Infelizmente, nós temos pessoas que, de fato, com essa liberdade dada por Deus, eles aproveitam dela e, com certeza, recairão sobre aqueles que têm esse tipo de comportamento de zombar, né, do divino, do sagrado.
É lamentável, né, essa atitude. Mas parabéns, vereador, pelo seu posicionamento. E eu queria aqui só acrescentar essa questão. Obrigado. Escrita para falar também no expediente de hoje, com tempo de 25 minutos, o vereador Amélia Naomi. Ela não falou que ia falar? Então, portanto, a vereadora não irá falar mais, então. Então, fica prejudicada. A vereadora não está presente para falar no tempo de 25 minutos. Então, passaremos agora ao minuto de silêncio, a pedido do vereador Esdras e Dulce Rita, pelo passamento da senhora Maria Aparecida da Silva e João Bosco Marques Carvalho. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.